Ansiedade, né, gente? Quem nunca? Ou também, né, quem não está passando nesse momento por isso? Recentemente eu tive uma crise de ansiedade muito grande quando eu tomei a primeira dose da vacina. E aquilo ativou em mim um estado de terror, né? Porque meus pais tomaram a primeira dose e quando eu tomei a minha primeira dose, eu pensei que eu também não teria reações, porque meus pais não tiveram, então estava bem otimista em relação a isso. Só que eu acabei tendo, né, a reação da vacina e aquilo me deixou desesperada, porque eu já imaginei mil coisas de que daria errado, alguma complicação, que a minha vida ia ficar estagnada em relação às coisas que eu tinha de fazer. E, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer, não posso ficar doente agora. As coisas para entregar, coisa para estudar, coisas para resolver. Então eu fiquei em um estado literalmente surtada, né? Por conta de uma reação que eu já havia, né, tido conhecimento antes dessa possibilidade, já estava racionalizada na minha cabeça essa possibilidade, porém, né, quando aconteceu de fato eu não tive controle, né, as emoções, o medo, aquela ansiedade em relação ao que vem depois, né, que a gente não tem controle, tomou de conta. Né? E quantas vezes em nossa vida a gente lida, né, com esse tipo de coisa? Né? Isso independentemente de situações, né? Independentemente também se você é adolescente ou adulto, não importa. Né? É algo que vem afetando cada vez mais os nossos dias, a questão da ansiedade. E a gente tende a nos diminuir em relação a, por exemplo, aos problemas alheios, né? E nesse caso, pessoal, não há muito questão de comparar, né? Cada pessoa sabe o grau daquilo que está te afetando. Então, se você está ansioso porque amanhã tem prova e você ficou em estado de não conseguir estudar, ou você deixou acumular muitas responsabilidades e aí cria aquela ansiedade de ter de resolver tudo ao mesmo tempo. Então, assim, são aspectos, né, que a gente acaba lidando de forma muito pessoal e particular. Conversar ajuda, né? Mas uma coisa que me ajuda muito é racionalizar. Significa o quê? Encontrar caminhos para perceber aquilo como algo passageiro e que não é um grande problema, né? Claro, né? Tudo tem seu contexto. Mas quando eu tomei a vacina, tive a reação, aquilo me desesperou, tive aquele momento, né, de muita preocupação e ansiedade. Depois eu fui me acalmando, melhorando, tomando os remédios necessários e percebi que foi um evento rápido, né? Eu não fiquei mais do que 2 dias realmente acamada e que dava, né, para eu correr atrás de algumas coisas que ficaram em atraso. E que está tudo bem não dar conta de tudo, que está tudo bem, né? Eu parar um pouco, cuidar de mim e também, né, fazer com que as pessoas ao meu redor entendam que eu também tenho limites. Claro que isso não pode ser desculpa para a gente evitar de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Né? E isso vale para tudo na vida, trabalho, estudo, compromissos com as outras pessoas. A ansiedade, ela maximiza, né, certas coisas que a gente acha que são grandes problemas, mas ela também pode ser um alerta em relação a como a gente vem levando a vida, né? Cada vez mais acelerada, muito digital, muito online. Às vezes a gente esquece, né, de parar um pouco e perceber o que é que eu tenho de mais urgente ou aquilo que eu posso deixar para um outro dia, não concentrar tudo de uma vez e também perceber que determinadas coisas elas precisam realmente de um tempo de espera,
de um tempo de maturação, outras precisam, né, que a gente se agende, que a gente coloque no papel os prazos. E no caso de vocês, né, em relação ao estudo, é algo muito importante a gente ter organização. Porque se vocês perceberem, né, a vida de estudante, ela tem um compromisso maior que é consigo mesma, mas ela também acaba envolvendo muitas outras pessoas, que é às vezes a relação com os professores, os prazos que cada professor tem, as questões que envolvem o próprio funcionamento da escola, que agora não é presencial, mas que ainda existem. A gente precisa estar atento a esses detalhes, porque uma verdade dura na vida é que se a gente não se importar, né, com nós mesmos, se a gente não colocar organização em nossa própria vida, dificilmente vai aparecer alguém para fazer isso por nós, a não ser que, claro, nós sejamos muito crianças, que a gente tenha realmente uma grande dependência dos pais e que eles, né, orientem a vida, mas chega um ponto em que nem os pais vão ter controle sobre aquilo que a gente precisa organizar. E os estudos é uma parte disso. Então, ter uma ideia e uma organização ajuda muito no combate à ansiedade em relação a isso. Ter uma ideia do que precisa ser feito durante um período maior de tempo também ajuda. Por exemplo, muitos de vocês, né, concentram uma grande meta como sendo o Enem, né? Então, tendo estabelecido, né, esse ponto de chegada, é importante que vocês saibam se organizar durante a jornada até lá. Então, colocar isso no papel ou mesmo, né, de forma virtual, digitando aí no bloquinho de notas, é uma ajuda e uma forma para que a gente não se deixe abater com tanta ansiedade, né? Já que, né, a gente não pode sair correndo, fugindo, ignorando, né, as responsabilidades. A gente precisa ter essa autoconsciência. Lembrem-se que estudar é uma grande responsabilidade. Muita gente tem na minha visão, né, a ignorância de, mas você só estuda. Gente, hoje em dia estudar é uma grande responsabilidade, principalmente quando a gente coloca o estudo como aquele ponto de saída em relação a determinada situação que a gente vive. Muitas das vezes o que pode nos salvar não é aquele emprego dos sonhos, muitas vezes é aquela preparação que a gente faz com o estudo, aquele conhecimento que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo que pode ser lá na frente a nossa solução, né, para muitas coisas. Então, não subestimem, né, o poder de vocês darem atenção aos estudos hoje, mesmo que seja na escola. Muita gente, mas eu só vou realmente estudar de fato quando eu estiver na universidade. Pessoal, a universidade ela apenas nos dá um vislumbre em relação ao conhecimento, né? A gente praticamente passa a vida inteira, né, estudando, se aprimorando e mesmo assim não consegue, né, ter grandes avanços porque, né, o conhecimento é muito vasto. Quanto mais cedo a gente tem esse cuidado com o conhecimento, com certeza a gente poupa, né, bastante, né, de dor de cabeça. E o que isso tem a ver em relação à ansiedade? Né? A ansiedade ela reflete muitas vezes o descontrole. Então, frente ao descontrole, a gente precisa encontrar mecanismos para que a gente tenha um pouco mais de controle. E eu diria que, ao invés de controle, uma palavra melhor seria equilíbrio, né? Então, eu tento fazer isso, assim como muitas pessoas tentam. Há dias que são melhores que outros, não é todo dia que você, nossa, vou fazer isso e vai sair tudo perfeito. Óbvio que não. Não é todo dia que a gente consegue cumprir os prazos, que a gente consegue atender e deixar os outros felizes em relação às nossas ações, mas a gente, dia após dia, segue tentando, não é mesmo? Bem, acho que por hoje é isso. A gente vai se encontrando aí nos próximos vídeos e nas próximas conversinhas. Até mais!